Olá, pessoal do canal, tudo bem? Como vocês estão? Muitos estudos. Vamos para mais um bate-bate aqui de questões de hidrostática. Tema também que pode aparecer na qualificação, tema recorrente em provas de vestibulares, Enem. Aqui tem princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, expressão de coluna de fluido, tem várias coisinhas legais nessa folhinha, ok? Vamos lá. Um submarino encontra-se a uma profundidade de 50 metros. Para que a tripulação sobreviva, um descompressor mantém o seu interior a uma pressão constante igual à pressão atmosférica ao nível do mar. Legal. Então a pressão fora é a pressão que ele está submetido por conta da profundidade. E a pressão dentro é de 1 atm. Considerando 1 atm 10 a quinta Pascal, a diferença entre a pressão junto às suas paredes, fora e dentro do submarino, é da ordem de... Maravilhoso. Vamos fazer o seguinte. Esqueci de adicionar aqui. Vamos lá, olha só. Aqui nós temos o nível do mar. Aqui, ó, nível do mar está aqui. A pressão aqui é de 1 atm. O submarino, ele está a 50 metros. Então, vou desenhar o submarino aqui, ó. Tá aqui. O submarino está a uma profundidade de 50 metros. Dentro do submarino, você tem uma pressão de 1 atm. Dentro, ó, 1 atm. E fora do submarino, você tem uma pressão de 6 atmosferas. Você fala, ué, por que 6 atmosferas, Sandro? Água, cada 10 metros, aumenta 1 atm. Então, se você está a 50 metros de profundidade, gente, você tem 5 atms por conta da água. Só que você tem 1 atm pelo lado de fora. Então, você tem aí 6 atmosferas no lado de fora do submarino e 1 atmosfera no lado de dentro. Como ele quer a diferença de pressão, se fora você tem 6 e dentro você tem 1, então qual é a diferença de pressão entre a parte interna e a parte externa? 5 atms. Legal? Então essa é uma propriedade interessante, gente. Para você produzir uma pressão equivalente a 1 atm, você precisa de uma coluna de 10 metros de água, ok? Essa informação é importante. Então uma coluna de 10 metros de água, isso produz uma pressão de 1 atm. Por isso que se você está a 50 metros, você tem 5 atms. Só que você não pode esquecer que no lado de fora já tem 1. Então você tem 5 atms da água mais 1 da própria atmosfera. Por isso que no lado de fora você tem 6 atmosferas no submarino. Legal? Então vamos a 2. A razão entre a massa e o volume de uma substância, ou seja, a sua massa específica, depende da temperatura. A seguir, são apresentadas as curvas aproximadas da massa em função do volume para o álcool e para o ferro, ambos a temperatura de 0 graus. Considere ρF, a massa específica do ferro, e ρA, a massa específica do álcool. Ele quer a razão ρF por ρA. Quer dizer, ele quer a razão entre a massa específica do ferro e a massa específica da água, ok? Bom, vamos lá, deixa eu colocar aqui o azulzinho para a gente, ó. Vamos lá, ρF por ρA. Lembrando que o ρ é a massa da substância pelo volume. Vou pegar o ferro aqui, ó. A massa é 80, o volume 10, aí vou pegar o álcool aqui, ó. A massa 40, o volume 50. 80 dividido por 10, vou repetir a primeira, 80 sobre 10, vou multiplicar pelo inverso da segunda, que é 50 sobre 40. Então, ρF dividido por ρA vai ser igual a 4.000 dividido por 400, ok? 8 vezes 5, 40, 4.000 por 400, que geralmente tem dado quanto? 10. Que delícia, hein?
ou seja, a razão entre a massa específica do ferro e do álcool é igual a 10. Lembrando que substâncias têm massa específica. A massa específica é uma propriedade da substância. E densidade é uma propriedade do corpo. Então, os corpos possuem densidade, mas as substâncias possuem massa específica. A fórmula é a mesma. É a massa dividido pelo volume, ok? E a unidade no sistema usual, normalmente, é o que ele usa aqui, ó, grama e centímetro cúbico. No sistema internacional, quilograma por metro cúbico. Vou colocar isso aqui como observação para vocês, ó. Se você tiver grama por centímetro cúbico e precisar passar para quilograma por metro cúbico, é só você multiplicar por 10 ao cubo, ok? Nesse caso a gente não precisou fazer isso, mas outras situações, às vezes a gente precisa passar do usual para o sistema internacional. Vamos à próxima. Uma moeda é encontrada por um mergulhador no fundo plano de um lago, a 4 metros de profundidade, com uma das faces cuja área é de 12 centímetros quadrados voltado para cima. A força em newtons exercida sobre a face superior da moeda em repouso no fundo do lago equivale a... Então ele quer a força que está atuando ali na parte superior da moeda. Vamos lembrar lá do conceito inicial de pressão de uma força. A pressão vai ser o quê? A força dividido pela área. Como a gente precisa da força, a gente vai ter que descobrir a pressão na parte de cima da moeda vezes a área. Pressão na parte de cima da moeda, vamos usar aquilo que a gente usou lá em cima, gente. Se ela está a 4 metros de profundidade, qual é a pressão? 1,4 atm. Confere? O que é 1,4, gente? É 1 do lado de fora, e como você tem 4 metros, bota mais 0,4 atm. Lembra que 10 metros é 1 atm. 4 metros, 0,4. Então, se você está a pressão de 1,4 atm, você está a pressão de 1,4 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Ah, Sandrinho, quer dizer que cada atm é 10 a quinta newton por metro quadrado? Sim, provavelmente nessa prova tinha essa informação no início, em algum lugar lá. Tipo, ele colocou aqui, ó. Olha aqui em cima, aqui, ó. Olha aqui, ó. 1 atm é 10 a quinta Pascal. Pascal e Newton por metro quadrado são equivalentes. Ah, maravilhoso. Então já tem a pressão, só falta a área. Cuidado. Porque se a gente está no sistema internacional, então a área não pode ser em centímetro quadrado. Então vamos fazer a mudança aqui embaixo, aqui, ó. 12 centímetro quadrado. Aí você tem que multiplicar isso aqui por 10 a menos 4. Aí você vai ter 12 vezes 10 a menos 4 metros quadrados. Legal? Então, show. Agora a gente já pode calcular o valor da força bonitinha aqui, ó. A força vai ser a pressão, é 1,4 vezes 10 a quinta, vezes a área, que é 12 vezes 10 a menos 4. Então a força vai ser, vou botar aqui 14 vezes 10 a quarta, que multiplica 12 vezes 10 a menos 4. Que delícia, né? Aí você pode simplificar, ó, 10 a quarta com 10 a menos 4. O que vai sobrar? 14 vezes 12, 168 newtons. Maravilha, hein, gente? Então a força vale 168 newtons. Então, questãozinha boa. A moeda está lá no fundo do lago. Ele quer a força que está atuando lá na parte superior da moeda. Ok? Pressão é força por área. Então nós pegamos a força. Aqui, ó. É só multiplicar a pressão pela área. 4 metros de profundidade. Está aqui, ó. 1,4 atm. Que é 1,4 vezes 10 a quinta. 12 centímetros quadrados. Ó, passa para metros quadrados. 12 vezes 10 a menos 4. E aí depois é só multiplicar e achar o 168, gabarito oficial, letra D de dado. Bacana? Show!
A figura mostra 3 vasos V1, V2 e V3, cujas bases têm a mesma área. Legal. Os vasos estão cheios de líquidos L1, L2 e L3 até uma mesma altura. As pressões no fundo dos vasos são P1, P2 e P3, respectivamente. Com relação a essa situação, é correto afirmar que... Bom, como é que a gente calcula, só para antes da gente olhar as opções, como é que a gente vai calcular a pressão no fundo aqui, ó? Vamos lembrar. A pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a densidade do líquido vezes a gravidade vezes a profundidade. A pressão atmosférica, gente, é a mesma. E a pressão, então, ela vai aumentando com a profundidade. Só que a altura é igual. Ele te fala que a altura é a mesma. Olha aqui, ó. Até uma mesma altura. Isso significa o seguinte. Se a densidade... Opa, peraí. Se a densidade for igual, se for o mesmo líquido, o que isso quer dizer? A pressão vai ser a mesma. Agora, se muda o líquido, muda a densidade, aí a pressão vai ser diferente. Então, a pressão no fundo desses recipientes depende do líquido que você está usando, da gravidade e da profundidade. A profundidade é a mesma, é o mesmo local, então a gravidade é igual e a pressão atmosférica também, ok? Então, vamos ler a letra A. Com relação a essa situação, é correto afirmar que P1 igual a P2 igual a P3, somente se os líquidos L1, L2 e L3 forem idênticos. Essa é boa. Perfeito, a gente pode marcar. Vamos ler as outras. P1 igual a P2 igual a P3, quaisquer que sejam os líquidos L1, L2 e L3. Não. Porque muda o líquido, muda a massa específica dele, muda a densidade. Então, a pressão pode ser diferente. Ok? Então, maravilhoso. Questão 4, água. Questão 5. Um sistema hidráulico, gente, falou em sistema hidráulico, falou em prensa hidráulica, tem que lembrar de quem? Princípio de Pascal. Lembra que no princípio de Pascal, a força sobre a área numa prensa tem que ser igual à força sobre a área na outra prensa, porque a pressão é igual, né? Qualquer acréscimo de pressão que você faz num lado da tua prensa vai ter o mesmo acréscimo na outra. Então, F1 por área 1 é igual a F2 por área 2. Isso quer dizer o quê? Que a força e a área são diretamente proporcionais. Área menor, força menor. Área maior, força maior. Então, vamos lá. Um sistema hidráulico tem 3 êmbolos móveis LMN. Sim, LMN. Está aqui os êmbolos, gente. Ó. LMN. O êmbolo é tipo aquela borrachinha que a gente tem na seringa, ok? Ela pode se mover para cima e para baixo. E com áreas A, 2A e 3A. Legal. A área dessa aqui é A, o dobro, 2A, aqui 3A. Show. Quantidade diferentes de blocos são colocadas sobre cada êmbolo. Todos os blocos têm o mesmo peso. Para que em equilíbrio os êmbolos continuem na mesma altura, o número de blocos colocados sobre os êmbolos L e MN pode ser respectivamente. Legal. Lembra que o peso é proporcional à área. Então, vamos supor que você coloque uma massinha aqui, ó, M. Se aqui a área é o dobro, então você tem que colocar quantas massinhas aqui, gente? Para equilibrar. 2. Se aqui a área é o triplo, você tem que colocar quantas massinhas aqui para equilibrar? O triplo. 3M. Então, tudo que você for fazer tem que ser nessa proporção. Em A você coloca 1, em M você tem que colocar o dobro, em N você tem que colocar o triplo. Então, a relação tem que ser essa, 1 para 2 para 3. Onde que isso aparece? Olha aqui, gente, na letra A já aparece essa relação 1 para 2 para 3. Olha a letra B. Passou de 1 para 4, não pode. Porque se dobra a área, tem que dobrar a massa. Olha a letra C. Passou de 3 para 2. A letra C é quem acha que é o contrário, né? É quem acha que na área menor você coloca a massa maior. Mas não é, porque a força e a área são
diretamente proporcionais, ok? A letra D também está bem absurda, olha, você está passando de 9 para 4 para 1, é como se fosse alguma coisa quadrático, e não tem nada quadrático. Então lembra que a força ela tem que ser proporcional à área. Áreas menores, forças menores. Então se você dobra a área, você tem que dobrar a força. Triplica a área, você tem que triplicar a força. A UERJ curte isso, hein? A UERJ gosta do princípio de Pascal e também do princípio de Arquimedes. Próxima, meia dúzia. A figura mostra um copo com água, na qual foram colocadas uma rolha de cortiça e uma moeda. Show! Estou vendo. A rolha está flutuando ali e a moeda foi para o fundo. Sejam PR e PM os módulos dos pesos e ER e EM os módulos dos empuxos que atuam na rolha e na moeda, respectivamente. Nessas condições, pode-se afirmar que... Beleza, gente, vou começar pela rolha, tá? Já que ele quer que você analise aí aqui a rolha. Quais são as forças que estão atuando na rolha? Fala aí. O que eu tenho? Primeiro, para baixo, eu tenho a força peso. Ele está chamando de PR, peso da rolha. O que eu tenho para cima atuando na rolha? Ela está mergulhada num fluido, então eu tenho aqui a força de empuxo, E, R, na rolha. Gente, a rolha está parada. Primeira lei de Newton, inércia. Se ela está parada, o módulo tem que ser igual. Então, o que eu posso escrever aqui em relação à rolha? O empuxo na rolha é igual ao peso da rolha. Então, em relação à rolha, eu já resolvi. Empuxo tem que ser igual ao peso. Legal? Vamos para a moeda agora. Legal, legal, legal. Vamos para a moedinha aqui. Vou fazer a moedinha aqui embaixo. Aqui, ó. Olha a moeda, que show de bola. Diz aí quais são as forças que estão atuando na moeda. Vou começar pelo peso da moeda. Olha aqui, ó. Aqui, ó. PM. Mas o que tem atuando na nossa moeda? O empuxo, né? Ela está mergulhada num fluido. Então tem aqui, ó, empuxo. Empuxo na moeda. Só que tem mais uma força, gente. Que a moeda, ela está tocando no fundo. Então também tem a força de contato normal. Ok? Como a moedinha está parada, o que eu posso escrever? O empuxo na moeda mais a normal é igual ao peso da moeda. Conclusão: o empuxo na moeda é menor do que o peso da moeda. Então, na primeira situação, você só tem empuxo e peso. Está em equilíbrio, então empuxo é igual ao peso. Na segunda situação, além do empuxo e o peso, você tem a normal. Quer dizer, o empuxo mais alguma coisa é que vai ser igual ao peso. Então o empuxo vai ser menor do que o peso na moeda. Vamos ver em qual opção aparece isso? Empuxo na rolha é igual ao peso da rolha, isso aparece na A e na B, quer dizer, a C e a D estão furadas. E o empuxo na moeda é menor do que o peso na moeda. Gabarito oficial, letra B de bola. Acho essa questão muito importante, muito boa. Não tem cálculo, mas é uma questão conceitual bacaninha. Legal? 7. Um mergulhador em um lago solta uma bolha de ar de volume V a 5 metros de profundidade. A bolha sobe até a superfície, onde a pressão é atmosférica. Considere que a temperatura da bolha permanece constante e que a pressão aumenta cerca de 1 atm a cada 10 metros. É verdade, a gente sabe disso, que a pressão aumenta 1 atm a cada 10 metros. Nesse caso, o valor do volume da bolha na superfície é... Então vamos fazer um desenho da situaçãozinha aqui. Eu gosto, ó. Aqui está a superfície e a bolha está aqui embaixo. Qual a cor que eu vou colocar a bolha? Eu vou colocar aqui esse verdinho aqui. Esse aqui é a nossa bolha. Qual é a profundidade aqui? 5 metros. Qual é a pressão na superfície? 1
atm. Qual é a pressão na bolha? Se ela está a 5 metros, é 1,5 atm. Legal? Lembra que 5 metros é meio atm, mais um do lado de fora, 1,5. Vai acontecer uma transformação. Ela falou aqui, cadê? Temperatura permanece constante. Então, uma transformação isotérmica, ou seja, a pressão no fundo vezes o volume no fundo vai ser igual à pressão na superfície vezes o volume na superfície. A temperatura, lembra, a gente está usando PV sobre T, é constante. A temperatura você não precisa colocar. Até porque se você colocasse aqui, ó, vou colocar, ó, temperatura final no fundo, temperatura na superfície. Como a temperatura não mudou, você ia fazer isso aqui, concorda? Ó, você ia simplificar. Então, o que sobra para a gente calcular aqui? Vamos botar para cá, ó. Pressão no fundo, 1,5. Volume no fundo, V. Pressão na superfície, 1. Volume na superfície é o que a gente quer, Vs. Então, qual vai ser o volume na superfície? 1,5 vezes o volume no fundo. Claro, né, gente? Porque se a pressão caiu de 1,5 para 1, teve aí uma mudança aí de 50%, a mesma coisa vai acontecer com o volume. Ok? Então, o volume na superfície é 1,5V. Olha só, gente, o volume sempre aumenta, né? Porque se ele está no fundo e ele vai passando para a superfície, o que acontece? A pressão vai diminuindo. Se a pressão diminui, ele vai se expandindo. Não é coerente isso? Então, gabarito oficial, letra D de dado. Legal? E a última, as figuras mostram um mesmo tijolo de dimensões 5 por 10 por 20, apoiado sobre uma mesa de 3 maneiras diferentes. Em cada situação, a face do tijolo que está em contato com a mesa é diferente, é verdade. Então, tem aqui a primeira situação, a área é máxima, né? Porque aqui você está pegando o quê? Qual é a área de contato na primeira aqui? Vai ser 20 vezes 10. Vai ser 200 centímetros quadrados. Qual é a área de contato da segunda? Vai ser 20 vezes 5. Vai ser 100 centímetros quadrados. E na última, ele está em equilíbrio ali com as duas menores facezinhas, que vai ser 50 centímetros quadrados. Ok? Então, essas são as áreas de contato, né? Ó, área de contato. Então, é como se você pegasse uma caixa de sapato e colocasse ela de 3 maneiras diferentes. Primeiro, sobre a área maior, que normalmente a gente coloca, né? Depois, virasse ela e depois deixasse ela em pé. Então, aí são 3 possibilidades. As pressões exercidas pelo tijolo sobre a mesa na situação 1, 2 e 3 são, respectivamente, P1, P2 e P3. Com base nessas afirmações, é correto afirmar que, maravilhoso. Vamos lembrar de novo qual é a relação? Lembra que pressão é a força dividido pela área. Essa força, gente, vai ser o quê? Vai ser o peso do tijolo, não é isso? Dividido pela área. O peso do tijolo, gente, ele não muda, ele é constante. Isso quer dizer que a pressão e a área são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto maior a área, menor a pressão. Ok? Ou seja, no primeiro caso, a área é maior. Então é onde você tem menos pressão, porque você está espalhando melhor o teu peso. Então a pressão em 1, ela é a menor. Depois, comparando a segunda situação com a terceira, a área da segunda é maior. Então a pressão em 2 é menor do que a pressão em 3. Então, gente, vale ressaltar que para o mesmo peso do tijolo, a pressão e a área são inversamente proporcionais. Então, quanto maior for a área, menor vai ser a pressão. P1 menor que P2 menor que P3. Onde está isso? Letra B de bola.
Legal? Então fechamos essa listinha com pressão de uma força, pressão de coluna de fluido utilizando a propriedade que 10 metros 1 atm para água, empuxo com dinâmica aqui, muito boa essa questão, princípio de Pascal, pressão de coluna de fluido também boa questão com algumas mudanças de unidade, massa específica e pressão de coluna de fluido, levando em consideração de novo a água, cada atm corresponde a acréscimo de 10 metros de água, acréscimo de 1 atm. Legal? Galera, bons estudos, tema importante para a UERJ, não deixe de dar aquela olhadinha, tá bom? Sandro Fernandes, aqui do canal 2Pi. A sabedoria gira em ciclos e começa às 6h28 da manhã, com uma questãozinha, com gabarito, com uma informaçãozinha para vocês. Beijo no coração. Fui!